Graças, paz, Igreja do Senhor. Amém. As nossas congregações, a você que tem ouvido a palavra de Deus através do canal da Primeira Igreja Batista em Andaraí. Amém? Amém. Vamos orar, pedindo a Deus que possa trazer uma edificação mútua aos nossos corações nessa noite. Já com esse tema para lá de importante, né? Esse mês, traduzindo que idolatria é pecado contra o Espírito Santo. Senhor nosso Deus, graça te damos. Muito obrigado, Senhor, porque com certeza todos nós já cometemos esse pecado, porque todos nós, entre aspas, porque tem alguns que já nasceu no lar cristão e já aprendeu isso cedo. Então aprendeu a te adorar cedo, como alguns aqui que foram trazidos pelos seus pais. Mas a maioria cometia esse pecado porque não te conhecia na pessoa de Jesus e queria invocar o teu nome, chamando outros nomes. Ó Deus, muito obrigado por o Senhor ter nos alcançado. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos fazer enxergar o discernimento espiritual da Tua Palavra para compreendermos que só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Fala aos nossos corações, não me deixa só. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém, igreja? Então, como é sabido de todos, nosso tema, ano, é o ano da consolação, uma consolação que ela precisa ser oferecida. Amém? A mesma consolação que você recebeu é a mesma consolação que você deve dar, oferecer. A consolação das coisas espirituais, porque a gente só teve paz de verdade em nossas vidas quando realmente fomos alcançados por essa consolação que se chama o Espírito Santo, que é uma pessoa. Amém? O desafio para a gente que já conhece a palavra de Deus, e às vezes eu particularmente, confesso que um bom tempo da minha vida como cristão, a gente quando pensa em idolatria, pensa logo em quê? Em imagens, não é verdade? A imagem, a gente vai aprendendo na vida. Eu acredito que esse mês a gente vai aprender algumas coisinhas em relação a isso, como nessa mensagem poderosa que Deus usou o pastor Cândido para trazer nessa primeira semana, deixando claro, bem claro, que o cuidado que Deus tem para conosco é de filho tenro, não é isso? Ficou muito forte isso na minha cabeça. Um filho novo, um filho que está no colo do Pai. Imagine só, a pessoa dizendo que é filho ou filha de Deus, está no colo de Deus e está pedindo o que precisa a outro ser, a outro nome que não seja o pai dele. Então isso é o que? Idolatria. Veja o texto do guia. Quando Jesus ensinou a orar com os princípios do Pai Nosso, ele pactuou uma relação pessoal e íntima e intransferível de filho dependente que se consola com a plena e exclusiva vontade de quem? Do Pai, presente, que supre e protege, descartando qualquer possibilidade de pedir algo a outrem. Está lá em Mateus 6, de 6 a 13, Pai nosso que estás no céu. Então, isso é um pacto que Deus fez para conosco, na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Por ser desonroso, filho pedir a quem for coisa que compete ao Pai, o cristão se contenta no consolo de Deus, como está no Evangelho de João, capítulo 6, de 57, 63 e 69, que é aquele texto que muitos que seguiam Jesus o abandonaram. Não é verdade? Só ficou ali os 12. E Jesus pergunta aos 12: vocês também acharam duro o sermão? E sabiamente Pedro responde: para onde iremos nós, Senhor? É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Amém, irmãos? O texto de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos ler os versos de 1
a 11, um texto bastante conhecido, é quando Jesus foi guiado, levado pelo Espírito Santo para passar um dia assim bem tranquilo, com muita comida, com muita aventura, né? Apesar de depois que ele logo é batizado ali, né? Ele sai ali, começa a pregar, e no 4 aí deixa claro que ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo para ficar uma vida beleza, tudo que ele tinha vontade de fazer, ele fez nessa tentação. Foi assim, igreja? Não. Ah, muito bem, a igreja está esperta. Foi para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então presta atenção nisso. Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. Tá bom? Não entender nada, entenda isso. Mas pastor, entender uma coisa que é tão óbvia, velho. Às vezes o óbvio se torna a coisa mais difícil da gente entender. Jesus foi guiado por quem? Levado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Lembrando que aqui não foi uma fominha, um negocinho, uma vontade de comer uma coisa não. Aqui ele estava desfalecido. Amém, irmãos? Ele estava realmente para nada. Amém? Não foi uma fome de você comer um pão, alguma coisinha não. O negócio aqui foi realmente bem difícil. 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Que coisa forte, né, irmãos? Esse texto, que coisa maravilhosa. Então é muito bom a gente compreender que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Isso é interessante a gente frisar, porque na primeira fase de um cristão, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado, para que ele se fortaleça. Agora lembre-se de uma coisa, que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não entrou e nem entra em contradição com as Escrituras. Amém, igreja? Ele foi levado, mas o Espírito Santo de forma alguma entra em contradição com as Escrituras sagradas. Quer ver? Veja só, nessa primeira fase, é bom a gente entender e aprender que todo cristão, ele passa por tentação, sim ou não? Ele passa por provação. Para quê? Para que ele exercite a fé dele. Por isso que ele precisa estar munido da palavra de Deus. Por isso que ele precisa estar na palavra de Deus.
Porque cristão não vence Satanás com línguas estranhas, com zoada, com sonhos e revelações. Quando o cristão realmente está na palavra, ele sabe que aquele sonho foi barriga cheia, foi coisa da cabeça dele. Ele tem o discernimento que aquilo não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque não se doutrina o povo de Deus com sonhos e revelações, mas sim com a palavra de Deus. Porque o cristão, ele se deixa guiar pelo que ele aprende das Escrituras e não pelos seus sentimentos. Certa feita eu comecei a orar 3, 4 horas da manhã e eu fui falar para o pastor Cândido Alegre: pastor, hoje eu estou conseguindo levantar para orar. O pastor Cândido disse assim: mas cuidado. Falei: mas não é uma coisa boa? Ele: mas cuidado com as coisas que você vai perceber. Você precisa pedir a Deus também discernimento, porque quando a gente entra num propósito desse, vem muitas visões na cabeça da gente, para a gente não interpretar que é de Deus, se é de Deus ou se não é de Deus. Pode ser coisa da sua cabeça. Que conselho sábio, hein? E realmente, eu vi muita coisa. Entendeu? E louvado seja Deus, porque quando a gente conhece as Escrituras, foi isso que Jesus fez aqui. Amém, irmãos? Foi isso. Então, a primeira tentação que a gente tem é com a própria família, no meio que você convivia. É assim ou não é? E lembre-se que essa tentação não é um Satanás com chifres, com espeto na mão, fazendo careta para você. Não. 1 Coríntios capítulo 10, versos 13, a Bíblia diz que toda tentação que vem sobre nós, ela é o quê? Humana. Então a gente precisa discernir. Por isso que o apóstolo Paulo, perfeitamente, sabiamente, ele disse lá em Efésios capítulo 6, versos 12, que o nosso inimigo não é carne nem sangue. Para a gente entender o que está vindo de lá, é humano, irmãos. Para a gente entender quem é que está falando com aquela pessoa, quais são as ações que está vindo sobre nós, se realmente é daquela pessoa ou se realmente é de Satanás que está usando aquela pessoa para pegar você. E por isso que a gente precisa amar as pessoas, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Por isso que Jesus orientou que a gente precisa amar aqueles que nos perseguem, ou seja, aquela pessoa carne que nos persegue, na verdade não é nosso inimigo, tem alguém por trás, tem um ser por trás. Por isso que a gente precisa estar o tempo todo prestando atenção nas Escrituras, porque a gente é conduzido para que a gente se prepare, para que a gente tenha realmente domínio, da palavra, e que ela nos domine também para o louvor do nosso Deus. Quando eu falo domínio, é quando você se debruça nela, quando você faz parte da comunhão, quando você se esforça para estar na escola bíblica, numa reunião como essa também de oração, que a Bíblia diz que o Espírito Santo só vai fazer você lembrar aquilo que você estudou, aquilo que você conhece. Amém, irmãos? Então a gente precisa estar atento. E veja que Jesus venceu Satanás, mas foi com a palavra. E o inimigo o tempo todo ali usando a palavra. Ele usa o Salmo 91 dizendo para Jesus se jogar mesmo, porque está escrito lá que os anjos iam parar Jesus. Por isso que querer a proteção de Deus sem obedecer e sem estar no centro da vontade dele é tentar Deus. Amém, irmãos? Vou repetir isso. Querer a proteção de Deus sem obedecer a palavra dele, sem conhecer a palavra dele, sem estar no centro da vontade dele, é tentar a Deus. E tem muita gente aí fazendo isso. E a gente não pode fazer isso porque nós não somos leigos. Para a honra e glória do nosso Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós estamos no verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então ele diz, como está lá em Deuteronômio capítulo 8, 3, ele cita, dizendo para o inimigo: olha, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele cita lá Deuteronômio de novo, se não me falha a memória, capítulo 6, verso 16, onde ele deixa claro lá, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. 6,13.
que adoração só ao Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa estar nisso, porque quando a gente não faz essas coisas, a gente é um caminho muito fácil. Se a gente não conhece a palavra, daqui a pouco a gente está na idolatria, está fazendo coisas e dizendo que é de Deus. Tem muita gente que gosta de determinar, tem muita gente que gosta de fazer um monte de coisa dizendo que é de Deus. Então lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo, ele não entra em contradição com as Escrituras. Amém? Ele leva, foi ele que levou Jesus para ser tentado, até porque a vontade de Satanás ali era derrubar Jesus, né? Para que o plano falhasse, para que o plano de Deus, para que ele falhasse no plano de Deus, digamos assim. Amém? Porque a vontade de Deus era a salvação e Jesus estava ali para cumprir essa vontade, por isso que ele sai dali muito forte, ele sai dali preparado, ele inicia o ministério dele ali, sabendo, por isso que é certo afirmar que Jesus ele passou por tudo, ele foi tentado em tudo, nas três na vida do ser humano, né? Comida, né? Aventura, né? E dinheiro, poder. E fica claro que quem manda nesse mundo aqui, quem é príncipe desse mundo aqui, não é Jesus. Jesus é meu príncipe, é o seu príncipe. Jesus é o nosso rei, o nosso Senhor, aquele que o confessa. Amém, irmãos? Por isso que tem gente, mas eu só sou de Jesus, mas está no candomblé, está na idolatria. Então não é de Jesus. Se é de Jesus, tem que ser só para Jesus. Amém, irmãos? Se é de Jesus, tem que ser para Jesus. Tem que adorar só a Jesus. Filho de Deus não anda em idolatria. Preste atenção nas Escrituras, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que realmente você tem se debruçado. Como diz Salmo 1, versos 2, medite na lei do Senhor, de dia e de noite. Parece bestagem isso, né? Que fanatismo. Então a Bíblia é fanática, é a Bíblia que orienta você a meditar de dia e de noite. Amém, irmãos? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que Deus possa nos encher de discernimento da palavra dele e combater com aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus. Amém?